Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia de vida, dia de trabalho, por tudo que o Senhor nos deu até aqui. Obrigado, Senhor. É mais um dia que o Senhor nos permite vivermos na terra para a glória do seu nome. E nós tributamos a Ti a nossa gratidão por mais um dia de vida. Também, ó Deus, por mais um culto que o Senhor nos congrega e nos dá a oportunidade de Te louvarmos e também, ó Deus, de nos agruparmos para meditarmos na Tua palavra. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo mais uma vez use a Sua palavra para falar conosco, para nos orientar, para nos fortalecer, nos alimentar com a palavra que vem da Tua parte. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hebreus 12 diz assim, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de quem todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por um pouco de tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Nós temos um texto aqui um pouco longo, mas de fácil compreensão. Esse texto vai nos ensinar alguns princípios bíblicos que Deus revelou na sua palavra de como Ele prova os seus. Ninguém aceitaria o convite para estudar numa faculdade, acredito que ninguém, onde você só teria o compromisso de estar presente e pagar a mensalidade. Se você não quisesse prestar atenção na aula, você jamais seria aprovado. Não tem prova, não tem exame, não tem trabalho, não tem teste. Eu acho que ninguém gostaria de estudar num lugar desse, porque você ia desconfiar dos resultados. Falar, para que fazer um curso se eu não vou aprender nada? Para que frequentar um lugar se isso não vai me servir para nada na manhã? Essa faculdade não existe, mas se ela existisse, eu acredito que ninguém ia se interessar por ela. Mas espantosamente, quando o assunto é Deus, igreja, as pessoas não pensam assim. Eles acham que, uma vez que as coisas é com Deus, Deus é amor, então Deus nunca vai cobrar nada de ninguém. E a culpa maior é dos próprios religiosos, dos líderes. Porque eles estão sempre dizendo, não, Deus não, fica tranquilo. Imagine que Deus prova. Imagine que Deus cobra. Imagine que Deus chama para acerto.
Então, aquilo que nós não aceitamos como possibilidade, uma faculdade onde você só teria que pagar, a igreja, ela impõe isso aos seus membros. Ela exige que os seus membros estejam presentes e se comprometam financeiramente. Depois disso, você não tem compromisso mais nenhum. Você já cumpriu com as suas obrigações. E elas acabam se tornando atrativas. Mas as pessoas que aceitam essa proposta não aprendem nada. E nunca vão poder desenvolver ou ser abençoadas porque nunca cresceu. Nunca foi provada. O texto aqui, ao contrário, ele está dizendo que Deus, é verdade que Deus é amor, porque Deus é amor, Deus ama. E Deus diz, porque eu amo é que eu provo. Se eu não amasse, eu não provaria. Eu repreendo, Apocalipse 3,19, que é uma parte da carta endereçada à Laodiceia. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Exatamente por esse motivo que as pessoas dizem que Deus não vai provar, Deus diz, é o contrário, é exatamente por isso que eu provo. E toda pessoa que quer se relacionar com Deus deve saber disso. Provados são pessoas que são submetidas à prova. Enganados são aqueles que são atraídos aos encantos. É aquele que é engodado por uma propaganda falsa. Então ele é enganado porque ele é encantado com alguma coisa que, apesar de parecer boa, no fim não tem resultado nenhum, é tudo enganoso. E quando a Bíblia condena os movimentos religiosos, daqueles que manipulam as massas, é exatamente por isso, porque eles, para pregar um evangelho aceitável, para jamais serem questionados, então eles dizem, não se preocupa com Deus não, Deus é amor, Deus vai dar um jeito de arrumar a situação de todo mundo no final, e tudo que você tem que fazer é frequentar e contribuir. Só que isso não é verdade. É bom para quem gosta de não ter compromisso, mas é falso. Isso atrai os desinteressados, né? Mas não produz nada. O texto Deus diz, porque eu amo, exatamente porque eu amo, é que eu provo. Porque se eu não amasse, se vocês não fossem amados como filhos, então eu não os provaria, vocês viveriam como bastardos. Eu insisto nessa introdução, por quê? Porque a maior frustração do povo de Deus com Deus é exatamente as provas, as lutas, as dificuldades. Eles ficam apavorados porque isso não condiz com aquilo que eles ouviram das religiões. Um Deus que prova, que testa, que coloca o seu povo sob disciplina, coloca eles para viver sob observação, sob teste. Alguém que está vivendo sob teste tem que pensar no seu desempenho, na sua conduta. Ele está sendo testado, ele está sendo observado, ele está sendo medido. E muita gente se frustra com Deus como se isso fosse uma coisa absurda. Fica absurdo porque muitos são atraídos a Deus via religião, via manipulação de massas, que faz uma propaganda enganosa para fins puramente humanos e religiosos. Hoje nós vamos sair daqui recordando, porque eu acredito que a maioria sabe disso, que Deus deixou muito claro na Bíblia muitas orientações para o seu povo de que eles seriam provados. De muitas formas, de muitas maneiras. Salmo 94, só para fundamentar esse pensamento, diz, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor repreende e a quem o Senhor ensina a sua lei. Então, diferente de azarado ou de coitado, aqui chama de bem-aventurado. Está dizendo, feliz é o homem, privilegiado é o homem, a quem o Senhor prova, para fazê-lo compreender a sua lei. Feliz dessa pessoa. Em Provérbios 3:11 diz assim, filho meu, não rejeites a disciplina. Não é para ficar triste, bravo, desapontado. Não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da tua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como um pai faz com o seu filho a quem quer bem.
Então todos nós passamos pela experiência de sermos disciplinados pelos nossos pais. E você deve conhecer pessoas que não foram disciplinados pelos pais. E você já viu o resultado da disciplina e sem disciplina. Você deve conhecer o resultado de correção e sem correção. Aqui diz, o Senhor faz da mesma forma, assim como o Senhor também faz. Ele diz, e não é para a pessoa se sentir rejeitada, perseguida, não amada. Nada disso. Fala, é normal, é um procedimento. Para saber se o aluno aprendeu a lição, você prova-o. Para ele saber se ele aprendeu a lição, ele precisa passar pela prova. Porque se ele não for provado, ele nunca saberá se aprendeu ou não. Apenas ouviu, apenas tomou conhecimento, mas não teve a experiência de ser provado. Muito bem, mais um texto, João 15:2, Jesus falando do mesmo assunto, ele diz, todo ramo em mim que não dá fruto, poda. A poda não é uma coisa boa. Poda é corte, a poda é agressiva. Mas a poda, ela tem como objetivo salvar o galho que não dá fruto. Porque se ele não der fruto, aí vem o corte. Aí o corte é o desligamento. Ele falou, em mim, ou você dá fruto, ou você entra no esquema de Deus, na vida de Deus, no propósito de Deus, ou então você é cortado. Deus não vai macular sua santidade, Deus não vai manchar o céu, Deus não vai poluir a sua honra, Deus não vai fazer nada que Ele nunca fez e que Ele é incapaz de fazer para ajeitar a situação de ninguém. Ou você aceita a poda, ou você é cortado. Tem gente que não aceita ser tratado, então ele acaba um dia sendo cortado. Não porque Deus quis, mas porque ele não aceitou a disciplina. Então ele diz, todo ramo em mim que não dá fruto, então ele deve ser podado. Para que ele tem que ser podado? Para produzir fruto, porque se ele não produzir fruto, ele vai ser cortado. Apocalipse 3,19 diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Rapidamente, quero lembrar com os irmãos alguns textos na Bíblia de como Deus fez com algumas pessoas, para a gente aprender que tudo isso é possível acontecer com a gente. É um modo que Deus faz, que Deus opera. É o modo operandi de Deus. Gênesis 22:2, nós conhecemos a história de Abraão. Deus tinha um grande plano para Abraão, mas ele colocou Abraão em teste. Ele repreendeu Abraão, ele disciplinou Abraão, até dizer a Abraão, agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu vou te abençoar. Quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Mas foi depois que Deus pediu para ele um grande sacrifício. Coisa que se Deus fizesse no começo do seu relacionamento com ele, talvez Abraão seria reprovado. Então teve uma caminhada, teve um ensinamento de disciplinas, de provas, de teste. Então é comum Deus às vezes pedir para alguém uma renúncia digna de um grande propósito. Às vezes quando nós falamos com Deus, nós pedimos grandes coisas e nos esquecemos que para grandes coisas existe um grande preparo. Se eu pedisse para Deus para ser uma mamoneira, ele diria assim, isso nasce num dia e cresce no outro. Mas se você pedisse para ser um ipê, ele te diria, isso leva tempo. Uma sequoia, um século. Perguntar a Deus, quanto tempo o senhor leva para fazer um ipê? Ele diria, muitos anos. Então há uma coerência do preparo com aquilo que se está pretendendo conseguir para quem está sendo preparado. Em Deuteronômio 8:2, você vai ver que Deus, de propósito, quando tirou o povo do Egito, guiou o povo pelo caminho mais longo. Então todo mundo sabia que Canaã estava ali e Deus estava levando eles para lá. E isso trouxe murmuração, trouxe descontentamento. Nós temos que seguir a coluna de fogo, porque é Deus que está guiando, nós temos que andar debaixo da nuvem, o Senhor está dando direcionamento e ninguém vai se atrever a ir para um outro lugar. Mas todo mundo ficava, mas a Canaã é ali, por que nós estamos indo para lá?
Aí Deus disse que ele estava levando o pessoal para o caminho mais longe, porque tinha muitos covardes ali, tinha muita gente ali indo no bolo, descomprometida, muita gente que viu as pragas acontecer no Egito, os milagres, e entrou no pacote e Deus falou, quando acontecer a guerra, a maioria vai para o Egito. A maioria vai fugir, eles estão despreparados. Então vamos levá-lo para o caminho mais longo, para quando eles pensarem em fugir, fugir vai ser uma coisa muito difícil. Eles terão que enfrentar. Isso vai prepará-los para eles desenvolverem a coragem. Sabia que as pessoas que não têm opção de fuga acabam enfrentando seus medos? Sabia que as pessoas que não têm opção de colo acabam aprendendo a andar com suas pernas? As pessoas que não têm opção de se esconder acabam enfrentando seus fantasmas? Mas tem gente que gosta de opção de fuga, opção de esconder, opção de colo. E com isso ele não se fortalece nunca. Porque não enfrenta seus ventos. Então Deus diz, não, vamos levar ele para o caminho mais longo, para eles serem humilhados, para eles aprender a guardar a lei do Senhor, para quebrar essa soberba, para quebrar esse orgulho, para quebrar essa arrogância, essa idolatria, essa rebeldia, para eles aprenderem a servir ao Senhor. Senão eles não poderão ser servos do Senhor. Serão cortados. A disciplina, o teste, a prova é um ato de amor. Porque se não tivesse amor, seria um abandono. Deixá-lo à própria sorte. Se perder. Em 1 Reis 3:5, lembra quando Deus deu uma oportunidade de escolha ao jovem, ainda jovem Salomão, dizendo, pede o que queres que eu te faça? Imagine Deus com todo o seu poder para fazer, e ele se dirige a um homem e fala, o que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu te dou? Era um teste, era uma prova. E Salomão sabiamente falou, Senhor, eu quero sabedoria. Eu não sei como entrar e sair na frente do teu povo. Então eu peço que o Senhor seja comigo e me dê sabedoria, para que eu possa saber e entrar e sair na frente deste povo e te servir. Eu quero uma vida íntegra, eu quero andar com o Senhor. E Deus disse, já que você não pediu a destruição dos seus inimigos e nem riquezas, também isso te darei. Já que você não pediu, já que você pediu bem, também isso te darei. Veja que de uma pessoa para outra, a prova não é a mesma. Cada uma é provada de uma forma. Abraão foi de um jeito, o povo com Moisés pelo caminho mais difícil foi outro, para Salomão foi uma opção. Se você ler a história de Ezequias, nós temos ali uma prova diferente das demais. Deus provou Ezequias depois de abençoá-lo. Geralmente Deus prova para abençoar. Tem dois casos aqui que eu acabei de dizer que Deus provou depois de abençoar. Um foi o povo de Israel libertando do Egito, para depois prová-los. Então Deus, quando foi tirar o povo do Egito, não perguntou lá quem era bom, quem era ruim, quem era idólatra, quem estava em pecado, quem não estava. Deus falou, quem quiser vir, venha. Amanhã nós vamos embora, quem quiser vir, venha. Lá depois que Deus foi prová-los. No deserto, no caminho mais longo. Com Ezequias foi a mesma coisa. Deus deu a ele uma sobrevida quando ele já ia morrer. O profeta tinha falado para ele, põe a sua casa em ordem que você vai morrer, você não vai viver. E ele virou para a parede, chorou, falou, Deus tenha misericórdia da minha vida, andei em sinceridade na tua presença. E o profeta já tinha dado o recado que ele ia morrer e estava indo embora. Deus falou para o profeta, volta lá. Falou para Isaías, volta lá. Fala para ele que eu ouvi a oração dele, ouvi as lágrimas dele, e ele não vai morrer mais. Ele vai viver 15 anos e vai vencer os seus inimigos nas batalhas. Ele foi curado daquela enfermidade que ele ia morrer, rapidamente. Venceu batalhas. E depois, quando ele estava na bênção de Deus, é que veio a prova. E ele foi reprovado. Apareceu uma embaixada lá de Babilônia. E falou, olha, nós estamos encantados com o seu sucesso. Você ia morrer e não morreu. Recebeu um grande milagre. Deus te deu grandes vitórias. E chegaram lá e falou, como? Embaixadores da casa real, com presentes reais, presentes caríssimos, luxuosos. Afagaram o ego ali do rei Ezequias e falou, olha, como é que foi? E ele não se lembrou do Senhor.
omitiu Deus. Quando o profeta falou que ele ia morrer, ele falou, ah, Deus. Mas quando ele estava lá no apogeu do seu reinado, todo mundo dizendo, Ezequias é o rei, venceu, Deus é com ele. Ele mostrou, não somente esqueceu do Senhor, como também mostrou os tesouros da casa real. Aqueles homens que vieram dar presentes, que ele se esqueceu do Senhor e mostrou os tesouros da casa real, foram eles que vieram depois destruir o seu reinado. Ele não tinha que ter feito nada disso. Não era para ter mostrado, não era para ter se orgulhado e não era para ter se esquecido do Senhor. Quanta gente, quando está bem, se esquece do Senhor. Quando não está bem, o Senhor é tudo. Quando está bem, se esquece do Senhor. Ezequias também é um caso de alguém que foi provado depois de abençoado. Não foi antes. Antes ele pediu misericórdia e Deus deu. E assim nós vamos encontrando na Bíblia que Deus tem muitas formas de provar os seus. Em João 6, versículo 6, você vai ver ali Jesus dando uma tarefa difícil para os discípulos no conhecido milagre da multiplicação dos pães. Jesus estava ministrando, curando os enfermos, era uma multidão que vinha para atender, os discípulos eram poucos, e eles não tinham tempo para comer, não tinham tempo para descansar, o dia era cansativo, e de repente alguém falou, Senhor, o sol já está declinando. Manda esse povo embora, porque não tem comida aqui é deserto. E Jesus falou assim, olha, não, dai-lhe voz de comer. Olha que teste. Dai-lhe voz de comer. Mas nós não temos, nós precisaríamos de 200 dinheiro. E se tivéssemos o dinheiro, nós não temos onde comprar. Aqui é deserto. O Senhor falou, não, ninguém aí tem nada. Ninguém nessa multidão tem nada. Aí eles fizeram uma varredura lá e falaram assim, olha, achamos um rapaz aí que ele tem alguns pães e alguns peixes. 5 pães e 2 peixes. Mas é o que a gente achou. O que é isso para tanta gente? Jesus falou assim, então manda o povo se assentar. 100 em 100, 50 em 50, faz os montinhos aí. Um teste. Talvez se eu e você estivéssemos lá, será que nós faríamos isso sem murmurar? Será que nós não pensaríamos besteira? Fala, mas que absurdo, a gente já falou para ele, deixa cada um ir para sua casa, se vira. Eles vão chegar em casa de noitinha, mas cada um come na sua casa. Na casa de cada um deve ter o que comer. Agora aqui tem 5.000 homens, fora mulheres e crianças, por baixo 15.000 pessoas. Dá para você ter uma ideia do que é 15.000 pessoas num deserto. Depois o próprio dono do lanche podia falar, eu não vou dar não, isso aqui eu trouxe para mim. Em vez de pedir o meu pão e o meu peixe, o senhor deveria dar uma lição em todo mundo. Como é que eles vêm para o deserto sem nada? Devia chamar a atenção deles. Mas ele não fez isso. Ele ofereceu. Tá bom. O Senhor pediu meus pães e meus peixes, deixa aí. E os irmãos sabem o que aconteceu. Sobraram 12 cestos das sobras. Depois de alimentar 5.000. E eles estavam sob testes. Porque o texto, se você ler João 6:6, você vai ver que diz assim, olha, o Senhor estava provando eles, porque ele bem sabia o que ele ia fazer. Era um teste. Manda o povo se assentar, procura aí, ninguém tem nada. Às vezes, nós esquecemos que do pouco que nós temos, se nós podemos de alguma forma ser testados no pouco, para sair do pouco e para o muito. Mas às vezes quando a gente tem pouco, a gente fica mais mesquinho ainda. E aí você fica com mais, cada vez menos. Vai diminuindo. Porque o pouco é uma prova que se você for fiel no pouco, a Bíblia fala, sobre o muito te colocarei. Mas às vezes a gente, no pouco, a gente esquece que a gente está sob teste, sob vigilância, sob prova, que nós somos de Deus, que nós somos amados. E às vezes nós falamos, Deus, por que o Senhor nunca aumentou meu pouco? Não é porque Ele nunca aumentou, você nunca passou no teste. Às vezes a gente é reprovado. E o pouco continua sempre pouco. Lembra da viúva que ia morrer? E Deus mandou o profeta Elias lá?
a viúva de Sarepta, a fome assolava a terra e a viúva ia fazer a última refeição. E um profeta bate na porta dela, ela não sabia, mas foi Deus que mandou ele lá. Mas a viúva não sabia disso. Falou para ela assim, eu sou homem de Deus, faz um bolo para mim. Ela falou, meu senhor, eu tenho um bocadinho de farinha, um bocadinho de azeite, eu vou preparar a nossa última refeição e depois morreremos. Ele falou, então tá bom, já que você tem um bocadinho de farinha, um bocadinho de azeite, vai lá e faz o bolo que você falou que ia fazer, mas traz para mim. Traz para mim. Eu acho que você ou eu no lugar daquela viúva diria, seu cara de pau. Eu sou uma viúva, você é um homem sacudido, forte, e vem pedir minha última refeição? Ele falou, traz para mim primeiro. E não falou nada, eu vim da parte de Deus, Deus que me mandou aqui, você está sob teste, cuidado com o que você vai fazer. Ele não falou nada. E ela fez. Falou para ele que era a última refeição, que ia comer, ia morrer, e ela fez e trouxe para ele. E ele comeu. Ele não falou obrigado, não, Deus abençoe. Ele comeu. E depois disse para ela, assim diz o Senhor, entra na tua casa, fecha a tua porta, porque o azeite não vai se acabar mais. E nem a farinha. Jesus, séculos depois, falou assim, olha, tinha muitas viúvas em Israel. Mas sabe quem foi abençoada? A de Sarepta. Por quê? Porque ela foi testada. Falou, tinha muitos leprosos em Israel. Sabe quem foi purificado? Foi o Naamã, pagão. Sabe por quê? Porque ele foi testado e passou no teste. Muitos lugares na Bíblia, você vai ver como Atos 16, 23, que Deus permite o sofrimento dos seus fiéis. Lá em Atos 16, 23, você vai ver que em um mundo em que a gente sofre por coisas tão injustas, tão indignas, por coisas tão bobas, às vezes nós achamos um absurdo sofrer por uma causa cristã. Então, às vezes nós achamos que nós podemos sofrer por tudo, menos por Deus. Deus não pode permitir a gente sofrer. No meu trabalho eu engulo sapo, mas na igreja não olha torto não, hein? Por alguns centavos ou por alguns reais a gente se sujeita a qualquer coisa. Mas pela fé, pela salvação, por Deus, qualquer coisinha a gente está explodindo. Não, queridos. Estamos sendo avaliados. Atos 16, 23 diz que Deus permite o sofrimento dos seus fiéis. Tiago 1 e 2 diz que Deus permite a provação para exercitar a fé, para você não atrofiar na fé. A luta, o teste, a provação vem para te exercitar, para o nosso bem. E nós devemos ver isso como uma coisa boa, como Tiago 5 diz, que nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. E a lista poderia ser grande, um diferente do outro, em circunstâncias diferentes, antes da bênção, depois da bênção, no meio da luta, no meio da batalha, no meio da prova, você vai ver Deus testando. Ele não está enganando ninguém não, dizendo, olha, se vocês me amar, vocês nunca mais terão problema, como se prega Deus hoje. Olha, entrega a sua vida para Jesus, seus problemas acabaram. Eles não acabaram não, eles vão continuar aí. Você entregando a sua vida para Jesus, sendo fiel, você tem a promessa de Deus de que você vai vencê-los, mas eles estarão aí. Ele vai te dar força para vencê-los, mas eles não desaparecerão. Nós estamos num mundo onde o sofrimento está para todo mundo, inclusive para nós. Igual todo mundo. A diferença nossa e do mundo é que nós somos orientados pelo Senhor, nós somos abençoados, fortalecidos para a gente não desanimar, não murmurar contra o Senhor, não desistir da esperança, não desistir da fé. Mas é verdade que Deus prova os seus filhos. Então, se alguém não gosta de provas, se alguém não gosta de lições, se alguém não gosta de testes, se alguém não gosta de provações, não é com Deus que ele quer se relacionar, porque próprio Deus disse, eu repreendo, eu castigo todos que eu amo. Eu, Senhor, faço isso. E se nós servimos a Deus, nós devemos saber disso. E quando a prova chegar na nossa vida, nós temos que falar, Senhor, qual é a lição? Qual é a lição
Qual é o proveito, qual o resultado, o que eu devo fazer, como eu devo me comportar. Porque muitas vezes ela vem antes da bênção, às vezes a prova vem depois da bênção, às vezes ela vem no meio da batalha. Deus tem milhares e milhares de formas de provar alguém. Antes, durante, depois, na juventude, na velhice, na calmaria, na batalha. O fato é que nós sabemos disso. Nós não fomos enganados e nem atraídos a Deus por um falso evangelho. Nós sabemos disso, aceitamos a fé, oferecemos a nossa vida a Jesus para servi-lo e a gente sabe que está dentro da proposta de Deus de nos salvar. Por quê? Porque Deus está preparando o seu povo para um propósito grandioso. Ele está nos preparando não para, através dos nossos méritos, a gente galgar aquilo que a gente vai herdar. Não. Mas para sabermos o tanto que nós queremos isso. Para que você fique sabendo o tanto que você está comprometido com a sua fé no seu Deus. Então você nunca saberá o tanto que você está comprometido se você nunca foi provado. Se você nunca foi testado. E muitas pessoas abandonam Deus porque eles são atraídos por um evangelho de facilidades, de promessas vazias e religiosas, que não traz crescimento pessoal. E o texto que nós lemos, o escritor aos Hebreus, ele está escrevendo para os Hebreus durante a perseguição. Esse povo aqui estava pagando com a vida ser cristão. Os hebreus da época, que a carta aos Hebreus foram escritos, assumir-se cristão significava uma exclusão social de imediato. Você não ia ter oportunidades no comércio, portas de emprego, trabalho. Cristãos, eles não eram bem-vindos. Além de ter uma exclusão social, você sofria também um terrorismo religioso. Todas as religiões unidas contra Cristo, confundindo, falando que é Moisés, porque Jesus não é de Moisés, porque Jesus não é de Abraão. Havia aquele terrorismo teológico na cabeça das pessoas para confundi-las. Além do terrorismo teológico, além da exclusão social, eles eram muitas vezes perseguidos, presos e mortos. Eles sofriam rejeição familiar. A própria família os excluía do convívio familiar. Quem eram eles? Os hebreus. E o escritor está escrevendo para eles dizendo, olha, está dentro do propósito, é isso mesmo. Desanima não. Ele falou, é disciplina, é correção, o Senhor está com vocês e vocês serão bem-aventurados, vocês serão recompensados, vocês serão galardoados, Deus está acompanhando cada caso. Portanto, ele falou, deixe de manhã, levanta o joelho trôpego, você que está cansado, você que está desanimado, abatido, ele falou, levanta. É isso mesmo, ele está dizendo. É isso que é ser cristão. É isso que é ser seguidor de Jesus. Porque é Jesus que nós estamos seguindo. E no evangelho de Jesus, é bem diferente do evangelho dos religiosos. Com o evangelho manipulado para extorquir, para se aproveitar, para atrair pessoas que não querem nada de prova, eles querem só benefício. Então as pessoas oferecem só benefício. Tem gente que só quer bênção. Então, os religiosos só oferecem bênção. Aqui você vai ser abençoado, aqui vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E muita gente é atraído para isso. Só que depois eles descobrem que tudo isso era enganoso. Amém, queridos? Nós sabemos que Deus, exatamente porque nos ama, é que Ele nos prova. Para nos manter vivos na fé, fortalecidos na fé, exercitados na coragem, comprometidos na disciplina, comprometidos com Deus a qualquer custo. Para isso que Ele nos prova. Para não sermos enganados com o mundo e não sermos enganados pelas trevas também. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. A melhor parte ao estudarmos sobre o sofrimento, a disciplina, a prova, é que Deus não abandona. Seja lá qual for a luta, qual for a prova, você pode ter certeza que Ele está com você.
É uma promessa dele, falou: quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. E as águas não vão te submergir. Mas ele disse: quando passares, você pode ter que passar. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, você verá que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Deus não abandona. Jesus havia dito para os discípulos: vocês vão me abandonar, mas o Pai não vai me abandonar. Ele vai estar comigo lá na cruz. E Deus estava lá na cruz. Foi da cruz que Jesus disse: Deus meu, Pai, perdoa-lhes. Então essa certeza nós temos, essa certeza você pode ter. No meio do vendaval, no meio do temporal, nas horas boas, nas horas difíceis, o Senhor sempre estará com você. Nunca te abandonará. É uma promessa dele. E Deus é fiel em todas as suas promessas. Meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez congregados e agradecidos a Ti pela oportunidade de aprendermos mais uma parte, mais uma porção da Sua palavra, que é poderosa para nos fortalecer, poderosa para nos fortalecer, poderosa para nos curar, para nos libertar, para nos livrar de toda fraqueza, de todo medo, de todo temor, de todo desânimo. Nós tributamos a Ti, ó Deus, a nossa gratidão pela Sua palavra. Queremos Te dizer, ó Deus, que nós temos prazer nela. Por isso nós viemos aqui também, para Te louvar, para Te adorar, mas para também, ó Deus, aprendermos da Tua lei, porque a Tua lei nos guia, nos ilumina, nos fortalece, nos alimenta, e nós queremos transformar ela em vida prática. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te adoramos por ela. E eu quero Te pedir, ó Deus, a Tua bênção na vida de todos. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a sermos perseverantes na hora da prova, da luta, dos desafios da vida, na hora em que a batalha se torna mais intensa, quando a nossa fé é provada, quando nós somos confrontados. Deus, que o Teu povo reunido aqui neste lugar possa ter essa certeza de que o Senhor está presente, que o Senhor está no controle, que o Senhor está nos capacitando, nos fortalecendo, nos ajudando, e que nós seremos mais que vencedores para a glória do Teu nome. Por isso, ó Deus, não deixa o desânimo, não deixa, ó Deus, a vergonha de nos tornarmos desertor, ocupar lugar na nossa vida, no nosso coração, mas que sejamos, ó Deus, daqueles que lançaram a mão no arado e que não olha mais para trás, e que destemidos, ó Deus, seguem a Jesus, olhando para frente, não importando as circunstâncias, crendo, ó Deus, que o Senhor tem um caminho de vitória, um caminho de bênção para cada um dos Seus filhos. Por isso, Pai, receba a nossa vida, receba o nosso culto, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e que a Tua palavra, a Tua presença, o Teu Espírito venha nos curar, nos fortalecer, nos encher de vida, de ânimo, de esperança, para vencermos, ó Deus, as dificuldades do dia a dia. As dificuldades da vida moderna, do mundo moderno, do mundo que se esfria, do mundo que se distancia de Ti, ó Deus, que possamos ser mais que vencedores através da orientação do Teu Espírito e da Tua palavra. Deus, se tem aqui alguém doente, com conhecimento de causa ou não, não importa, doença de qualquer origem, Senhor, natural ou espiritual, Tu és o Deus que nos sara, Tu és o Deus que nos cura pelas chagas de Jesus Cristo. Por isso eu quero ministrar, ó Deus, na vida de todos que estão aqui, num culto como esse de hoje, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa curar, libertar, repreender, ó Deus, todo o mal, para que o Teu nome seja glorificado. Se tem aqui alguém, ó Deus,
abatido, desanimado, triste, sem esperança, sem fé, Deus, muda este quadro, entra nesta vida, traga, ó Deus, a vida entusiasmada de Cristo Jesus para esta vida, a vida de fé, a vida de esperança, de coragem, de vencedores que herdarão, ó Deus, todas as suas promessas em Cristo Jesus. É para que o teu nome seja glorificado, ó Deus, neste lugar, é que nós ministramos e oramos sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Diga: Deus, em nome de Jesus, me ensina, Senhor, a ser ousado, corajoso, cheio de fé, sem nunca vacilar, que eu possa viver uma vida que o Senhor tenha prazer nela. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.